Olha o quanto Satanás, ele trabalha para tirar nós do propósito de Deus. Olha o quanto Satanás trabalha para tirar você da direção certa de Deus para a tua vida. Escute aqui, meus queridos. Oi, gente, hoje será um vídeo muito diferente. Eu vim compartilhar uma experiência que eu tive e eu acredito que é um aviso de Deus. Então, se você estiver vendo esse vídeo, fique até o final, porque ele é muito importante, tá, gente? Agora já são 8h13 da manhã e eu estou acordada desde 5 horas da manhã, que eu não consegui dormir, fiquei muito pensativa e Deus tocou no meu coração para me vir aqui compartilhar essa experiência com vocês. Eu tive um sonho essa noite e eu acredito que foi um alerta de Deus e eu fiquei incomodada, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Foi um sonho que não demorou muito, mas foi muito detalhado, muito completo e tenho sentido muito forte. Eu tenho que compartilhar com vocês. Bom, nesse sonho eu tava em um lugar muito estranho, um lugar desconhecido, tipo uma cidade. Eu tava em uma casa assim, de telha, né, e do nada começou a escurecer, caiu uma chuva muito forte de granizo, aqueles pedação de gelo, sabe? E na rua assim, gente, tinha uma criança que ela era bem pequenininha, era um bebezinho, sabe? Só que ele tava vestido de branco. E eu comecei a ficar desesperada porque aquele bebê tava na rua ali em perigo e começou a cair pedra de gelo. Gente, na verdade, em cima do bebê, né? E eu comecei a ficar desesperada, eu fui correr, né, no caso, pra poder pegar o bebê. E o interessante, gente, é que esse bebê não foi machucado. Caía pedra de granizo nele e ele não foi machucado. Aí eu peguei e do outro lado, assim, da rua, tinha um monte de árvores e tava meu marido e minha filha sentada assim. E eu falava com eles, vem pra cá, vocês estão em perigo, vocês vão se machucar, corre. E, gente, e teve outra parte também, que eu saí assim, né, pra fora, comecei a andar. Eu fui na casa de uma conhecida, ela já foi a minha amiga de infância lá na Bahia. Hoje a gente não tem mais contato, mas ela também tava no sonho. E eu fui na casa dela pra abraçar ela, né, saber como é que ela tava, enfim. Eu me lembro até de subir uma escada, assim, uma casa pequena, tava a mãe dela sentada no sofá e tava ela mesmo na escada e eu pegava e dava um abraço nela. E foi onde eu vi o céu escurecer e o céu ficava todo preto. E tinha 3 planetas que eles se tombavam assim, batiam um no outro. E a terra começava a tremer, mas tremer mesmo, tremer. E as pessoas ficavam correndo desesperadas na rua, clamando por Deus, pedindo socorro, que Deus tenha misericórdia. E eu sei, gente, foi algo impactante. E teve um momento que eu pedi para que as pessoas fizessem um círculo e que a gente começasse a clamar por Deus. E nesse momento que a gente começava a fazer oração, a maioria das pessoas eram pessoas estranhas. E eu tinha algumas pessoas conhecidas, que foi o irmão do meu marido. Eu também estava no sonho. Gente, senta aí que vem história. No momento desse círculo, eu comecei a clamar por Deus. Eu comecei a chamar por Deus, pedir misericórdia. E durante este momento, gente, também tem uma pessoa que é conhecida. Ela é cristã também. Não vou citar nome aqui, porque eu não sei se ela vai se incomodar, mas ela é cristã. Ela também estava no sonho clamando a Deus. E eu virei para as pessoas assim, gente, perguntei quem teria certeza de que seria salvo. E apenas 3 pessoas responderam que sim, que elas teriam certeza que seriam salvos. E teve um momento também, gente, que eu perguntei para as pessoas que estavam ali naquele momento o porquê que elas estavam desesperadas. O porquê que elas estavam desesperadas. E que elas tinham que confiar em Deus. Que elas tinham que clamar por Deus. E eu começava a pecar, gente. E aí, gente, teve outra parte também que eu falei, eu perguntei o porquê que elas estavam desesperadas, porque elas não tinham que ficar assim, que a gente tinha uma vida eterna depois desse mundo, né? Depois que a gente morresse, a gente teria uma vida eterna com Jesus Cristo. Que a gente não teria que ter medo, nem ficar desesperado pelas coisas que vêm acontecendo. E eu quero deixar uma reflexão aqui pra vocês. E eu sou muito grata a Deus por Ele estar me mostrando as coisas. Deus tem me mostrado muita coisa, Ele tem me alertado sobre muita coisa, gente, muita coisa. E eu acredito que a minha missão aqui é resgatar vidas, é falar do amor de Deus para as pessoas, até porque também já tive várias experiências, sonhos, fazendo isso. E é uma coisa que faz muito sentido, é que o Satanás, ele quer destruir a vida de quem tem propósito aqui na Terra. Porque todos nós temos propósitos, todos nós. Mas tem que ter uma certa abertura a Deus agir na nossa vida. E eu sou uma pessoa falha, pecadora, não tenho muito comunhão com Deus, mas Deus tem misericórdia de mim e Ele vem me mostrando as coisas. E Ele tem me confirmado sobre esse propósito que eu tenho de falar do amor dele para as pessoas, porque até aqui Deus tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim, Ele tem me dado forças. Gente, se eu for parar aqui para contar para vocês tudo que eu já passei, o vídeo fica longo. Mas o que eu tenho aqui para falar para vocês é que acordem, vigiem, pede para Deus proteção, discernimento espiritual, gente, porque as coisas não estão brincadeiras. A gente tá em um mundo onde os terremotos estão frequentes, pessoas morrendo, muito desastre na terra, entendeu? E isso não é normal. E tem muita gente falando que é coisa de teoria, que é coisa sobrenatural, que acontece. Gente, acorda. Acorda, gente. Inclusive, tudo que vem acontecendo hoje sobre a tecnologia, sobre as maldades das pessoas, tudo isso Jesus deixou claro quando ele veio à Terra, entendeu? Ele já deixou claro que no fim dos tempos veria sinais nos céus. E está tendo, gente, está tendo sinais no céu. E as pessoas estão muito distraídas com essas coisas passageiras do mundo. As pessoas estão brincando muito, sabe? E não devemos, a gente tem que acordar, a gente tem que vigiar e pedir misericórdia pra Deus, porque as coisas cada vez mais fáceis estão ficando difíceis. E se a gente não tiver misericórdia de Deus, a gente fracassa. Então, vigie, gente. Pede sabedoria pra Deus. Dá um espaçozinho pra Deus, porque Ele vai te mostrar, principalmente o que acontece no oculto. Porque, como eu falei, o Satanás, ele quer destruir famílias. Ele veio nesse mundo pra matar, roubar e destruir. Entendeu? Então, temos que vigiar, porque os ataques estão mais frequentes, famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, e 1 milhão de coisas acontecendo. E, gente, isso não é normal.
Isso é espiritual. Tem o caso do anticristo, que ele já tá no mundo, ele já tá habitando no mundo, e muita gente tá dormindo. Gente, acorda. Acorda. Acorda, vigia. Eu sou cristã, mas eu não frequento a igreja, e em relação à comunhão com Deus eu tenho falhado, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tem sustentado, Ele tem cuidado de mim, Ele tem mostrado as coisas, e eu senti no meu coração de vir aqui compartilhar a experiência com vocês. Eu espero que vocês sejam tocados, que vocês vigiem, porque, gente, se eu falar aqui das experiências espirituais que eu já tive com Satanás, sai de baixo, viu, gente? É pesado. É pesado, por isso que eu falo, eu estou aqui nessa terra pra cumprir uma missão. E essa missão não é pra servir o mundo, gente. Não é. Eu vim aqui, Deus me trouxe nesse mundo com propósito, e isso tá caindo a ficha. Porque cada dia que passa, Deus vem me mostrando mais as coisas. Principalmente sobre falar do amor dele pras pessoas, porque, gente, Jesus não veio pra salvar os que não precisavam dele. Jesus veio para os doentes, os necessitados, entendeu? Então, eu tenho que ser semelhante a Jesus Cristo. Eu tenho que amar o meu próximo, você tenho que amar o próximo como Jesus amou todos. Não estamos aqui, gente, pra julgar o outro, porque não somos melhores que ninguém. O único que é perfeito é Deus, é Jesus Cristo. Fazer mal pros outros. A gente estamos aqui pra ajudar, pra confortar as pessoas. E eu não tô falando questão de ajudar na questão de material, financeiro. Não, gente, tem pessoas que não estão precisando disso. Tem gente aí que é super rico, cheio de dinheiro, mas vive perdido, não vive em paz. Falta alguma coisa, entendeu? Ou muitas vezes uma palavra de conforto, um abraço, sabe? Aquele negócio no coração que fica aqui, sempre falta alguma coisa. Porque a nossa vida em paz aqui na Terra tá muito além do dinheiro, de bens materiais. Gente, se a gente não tiver Deus no nosso coração, se a gente não tiver comunhão com Ele, a gente não vive em paz. A gente não vive em paz. A gente pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter tudo que é nessa terra, mas se a gente não tiver Jesus Cristo, a gente não vive em paz. Então, gente, pega a tua cruz e luta. Porque Deus já enviou o seu único filho para morrer e pagar pelos nossos pecados. E Deus nos fez livres para fazer escolhas. E é como eu falei, o inimigo tá aqui para matar, ou vai destruir, ele já foi condenado, gente. Então, acordem. Acordem, não podemos dormir. Temos que ter comunhão com Deus, temos que buscar discernimento e abrir nosso coração para que a maldade e nada que desagrade Deus entre na nossa mente, no nosso coração, porque o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, gente, eu peço para vocês que vigiem, pede discernimento, sabedoria para Deus, porque estamos vivendo em um mundo onde o amor está se esfriando das pessoas, muita maldade acontecendo, muita corrupção, muito desastre aí na terra. Então, e quando a gente estiver passando por isso, a gente saber que tem um Deus que está na frente de tudo, que está cuidando de tudo, e ter a plena certeza que seremos salvos. Mas para isso você tem que confessar os seus pecados, arrepender-se e voltar para Jesus, assim como eu também. Eu estou afastada e eu também preciso fazer isso. E o que eu tenho para dizer para vocês é que acordem, porque Jesus está voltando e está mais próximo, está se aproximando. Então, pega a tua cruz e carregue. E, gente, não vai ser fácil. Não é fácil você seguir Jesus Cristo, porque quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo aqui de resgatar vidas, ajudar as pessoas necessitadas, falar do amor de Deus para as pessoas, isso tem uma consequência muito grande. Então, já tá na Bíblia, né, que no fim dos tempos os que buscam a Deus serão perseguidos até o fim. Então, temos uma missão aqui na Terra e a gente tem que vencer essa missão. A gente tem que lutar até o fim, até porque também temos uma vida sem maldade, sem morte, sem choro, sem dor, além, depois daqui, né, dessa vida aqui na Terra. E que não somos nada aqui. Então, outra coisa também que eu peço: não maltrate as pessoas, não humilhe as pessoas, porque você não sabe o que acontece na vida dela, o que ela está sentindo, o que ela vem passando. Deixa o orgulho de lado. E se você tem alguém que te machucou, que te feriu, o maior ato de amor que você pode fazer por essa pessoa é orar por ela. Pedir para que Deus transforme a vida dela, o coração dela. E você precisa conhecer o Jesus que eu conheço, independente. Porque a salvação vem pela graça, gente. Então, não somos perfeitos, somos pecadores, erramos todos os dias. Então, a gente tem que buscar a misericórdia a Deus. Porque a gente não vive nesse mundo sem Jesus Cristo. Não vive, gente. E é isso. Nós temos que lutar firme, forte e com Deus na frente, porque a nossa luta aqui, gente, não é contra as pessoas, mas sim contra Satanás e seus demônios, tá? Então, vigie, pede proteção para Deus, discernimento, sabedoria, e para que Deus possa te mostrar as coisas, principalmente o que acontece no oculto. E temos que se atentarmos, tá? Com muita coisa, gente, muita coisa. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem precisa ouvir, gente. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu espero que Deus tenha tocado no seu coração de alguma forma possível, tá? Beijo.